Deu 25 mil aqui. Mas é na moeda tailandesa. Tá de boa. Tá de suave. boaça. Dá uns R$ 1.500. R$ 4.500. É. O Brasil ia pagar quanto? Ia pagar quase o dobro. Ia dar quase 9 mil. Ia ficar uns 8.700. Eu me abandonar o Brasil e Morar aqui. Morar Mano, imagina aqui. você ganhar em dólar e você gastar na Tailândia. Tem um iPad aqui, mais para os vídeos mesmo, conteúdo, para as aulas que eu gravo ali, facilita bastante desenhar esquema. isso aí é pra galera até que acompanha, né? No canal. É, galera, Você que acompanha aí vai ver os próximos. Pra vocês, É, pra vocês, aí, exatamente. pra vocês. A gente ia comprar também 2 MacBooks Pro, só que só tinha no teclado tailandês. Aí fudeu. O teclado com as letras ali do nosso alfabeto, né? Enfim, não preciso nem explicar por quê. Olha essa letra aqui. Sério, louco. Não dá.